Passamos à segunda parte da ordem do dia, com duração de até 1 hora, conforme previsto no inciso 2 do artigo 18 do Regimento Interno. Inicialmente com discussão e votações das proposições previstas na ordem do dia para essa reunião, com duração de 40 minutos nos termos da linha B do referido inciso. Submetendo a discussão do excelentíssimo senhores vereadores, juntamente com o seu parecer de redação final, emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto de lei número 45/2012, previsto no subitem 1.1 do item 1 da ordem do dia, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, que estabelece proposta orçamentária do município, incluído o da Câmara Municipal, estimando sua receita e fixando as despesas para o seu ano financeiro de 2013. Com parecer opinativo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, recomendando a sua aprovação. Em discussão, o requerimento do projeto. O referido projeto. Peço palavra. Concedo ao vereador José Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, esse projeto de orçamento do município de Diamantina para o ano 2013, eu falo assim, quando eu falo no orçamento, é uma matéria muito importante, que é onde se fala nas despesas. E é um projeto que eu falo importante, porque sem dotação orçamentária, nenhum prefeito poderá executar uma obra ou qualquer despesa, não pode ser feita. Mas ele vem acompanhando as outras leis, né, a LDO, as outras leis têm que ser em consonância com a LDO e com o plano plurianual. Então, ele é uma matéria muito complexa. Às vezes, tem matérias que não está, às vezes, e às vezes, por isso que os governos têm prazo, né, pela Constituição, pela lei orgânica do município de Diamantina, no caso de Diamantina, para a votação dessa lei. Nenhuma Câmara pode, nem Assembleias, nem a Câmara Federal pode entrar em recesso sem aprovação dessa lei, devido ao cunho e a responsabilidade que essa lei atinge em um município. Porque nem o pagamento do pessoal que trabalha não pode ser feito se essa lei não for aprovada. Então, essa lei é uma lei que é uma lei importantíssima para qualquer município, quando se fala do orçamento, para ser aprovado. No caso de Diamantina aqui, é uma lei que estimativa. Muitas pessoas veem o valor lá, falam um valor de tantos milhões e tal, mas às vezes não é um valor real, é um valor estimado. Poderá ser mais e poderá ser menos. É o caso que eu falo, assim, quando alguns governos, às vezes acaba-se uma despesa e ele continua gastando e não pede autorização legislativa, aí vem os problemas, porque não tem autorização legislativa para fazer. No caso, porque as leis, né, de responsabilidade fiscal e outras leis, o Tribunal de Contas exige, né, que determinadas porcentagens de orçamento, por exemplo, da saúde hoje, que no caso da saúde a emenda 29 foi aprovada, hoje a lei, a saúde tem que ter um número, não sei se 15%, porque você gasta obrigatoriamente com a saúde. Com a educação, né, 25% do orçamento é lei, né, constitucional, está na Constituição do Estado, na lei orgânica do município de Diamantina, que 25% dos recursos arrecadados tem que ser gasto com a educação. E tem a porcentagem da Câmara, que hoje chega em 6 e pouco por cento, a porcentagem toda. Então, no caso de Diamantina, eu falo que essa lei, não só de Diamantina, todos os municípios, é uma lei muito importante. Por isso que eu estou pedindo a palavra para falar sobre ela e pedir aos pares que aprovem essa lei para o próximo governo, devido à importância dessa lei para o próximo prefeito de Diamantina. Porque sem essa lei aprovada, ele não tem dotação orçamentária nem para pagar pessoal. Então, daí a importância que é essa lei ser aprovada e para o município. Eu vejo outras cidades, senhor presidente, seus vereadores, por presente, eu fico assim, eu lembro no início aqui do mandato, o vereador Cícero falava da importância de arrecadação para o nosso município, porque o nosso município, a única fonte de renda mesmo é o FPM, é o Fundo de Participação do município, né, e que é a maior arrecadação que nós temos no nosso município de Diamantina. No caso, por exemplo, cidade igual Carbonita, tem empresas que arrecadam mais do que Diamantina, que é o Fotônico, Três Marias, o Grupo Votorantim. Nossa cidade de Diamantina, ela é muito presa com relação aos órgãos públicos e o FPM.
Então não tem muito que se discutir com relação ao orçamento. É uma coisa assim que ele vem seguindo uma certa diretriz da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que seja em consonância com o plano plurianual e com a LDO, né? E aí que vem em consonância. Então, Diamantina, até hoje, por ser uma cidade histórica, não sei se por isso, uma cidade antiga, não tem conseguido assim uma arrecadação muito boa para o município de Diamantina. Onde, por isso, a cidade, eu vejo, assim, quando às vezes alguma coisa que a cidade vai crescer para aquele lado do Guinda, para o lado da Prata, né, para que a cidade desenvolva no sentido de que tenha arrecadação para Diamantina. Porque o fundo de participação, ele dá para pagar o pessoal e para manutenção de algumas coisas, mas para uma obra mais, assim, uma obra maior, não tem condição de fazer. Então, no caso, eu falo assim que a gente luta por Diamantina, por a universidade aqui, que tem o garimpo, aqui o vereador Marco Fonseca acabou de dizer aqui da importância do garimpo aqui do nosso município, porque quando as empresas estavam em Diamantina, elas não arrecadavam para o nosso município. A Tijucana, a Andrade Gutierrez e outras empresas, eu nunca vi uma arrecadação boa assim, para o nosso orçamento aqui de Diamantina. Então, Diamantina ela sobrevive única e exclusivamente, praticamente, com o fundo de participação. O ICMS, fundo de participação e alguns convênios. É muito pobre a receita de Diamantina. É muito pobre. Eu lembro aqui no início do mandato, os vereadores todos falando sobre isso, e eu não sei o que seria. Né? Vem autoridades, ministros, deputados em Diamantina, e governadores, fazem festa bonita em Diamantina, né? E às vezes Diamantina é uma cidade que, se não fosse essa universidade e o garimpo, né, eu não sei o que seria Diamantina. Os órgãos públicos que existem, né? A gente vê Curvelo, Montes Claros, Uberlândia, cidade mais nova do que Diamantina, né, e com arrecadação de milhões e milhões, bilhões de reais. Contagem, a segunda arrecadação de Minas Gerais, né, no caso Montes Claros, não sei se é a terceira, a quarta arrecadação de Minas, Uberlândia. Curvelo tem hoje mais de 80 mil habitantes, a arrecadação de Curvelo é muito maior do que Diamantina. Então, é por isso que eu falo, meu caro presidente e seus vereadores, da importância dessa lei, mas que Diamantina precisa que alguma coisa seja nesse sentido, de crescer essa despesa de Diamantina, para que os prefeitos, agora com o royalties do petróleo, da camada pré-sal, eu não sei como vai ficar isso, os municípios, vai ser dividido mesmo com os municípios, né, e para crescer o nosso orçamento do município de Diamantina. Aqui o vereador Lorival, né, ele conhece muito bem a realidade, por exemplo, morou na capital, no Rio de Janeiro, né, então, e que tem uma arrecadação também, porque a Petrobras ali tem várias, né, um minuto para vocês, Então, eu peço, meus caros vereadores, por presente, mas nessa preocupação, que as novas câmaras aqui, tem vereadores aqui que estão assistindo essa reunião, que nós iniciamos uma preocupação nesse sentido, de crescer a arrecadação de Diamantina, porque muitas vezes falam assim, o prefeito não fez o código do Rio Grande, mas porque não tem arrecadação. O prefeito, porque 25%, meu caro presidente, seus vereadores, 65% é com pagamento, quer dizer, Câmara, vereadores, o pessoal, 52% com a Prefeitura, 6% para a Câmara, 25% com a educação, 15% com a saúde e não sobra nada para as obras. Então, é preciso que a Câmara, nesse sentido, a gente buscar mais recursos, aqui, alguns vereadores buscarem recursos para o governo municipal, é preciso que nós continuemos essa busca para que Diamantina cresça nesse sentido. Então, eu peço a aprovação dessa lei para os novos. Muito obrigado, vereador. Continua a discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Conselho do vereador Lorival Alexandre. Senhor presidente, ouvi bem o que o vereador Zé Paulo disse, só que acontece o seguinte, eu acho, e será a primeira vez, me parece, que se aprova uma lei sem saber o valor, quase o valor. Eu acho que não se deve fazer assim. Eu acho que tem que mandar prefeito, a administração tem por obrigação em saber mais ou menos o que pode ser gasto na próxima legislatura, porque passou por uma. Tem que dar mais ou menos um equilíbrio, para a gente ter ideia. 88. Não é só pedir, eu quero que me aprove, nós estamos dando um cheque em branco, não pode. Vossa Excelência me permite? Só colaborar com Vossa Excelência, meu caro vereador. O valor que está é 88 milhões de reais. Quanto? 88 milhões. Na passada foi 64, agora, para esse ano agora que nós estamos terminando, foi 64, agora é 88 milhões de reais. Então, senhor presidente, para finalizar, né, por causa do horário, 7 horas da noite, eu tive em Senador Mourão com o vereador Tião,
e que nós vimos uma riqueza enorme de eucalipto formado, pronto, e que, segundo informações, o município não arrecada nada disso. Ora, então, só um segundinho para finalizar, quem é que tem que organizar isso? É o prefeito e os vereadores bem interessados chegar juntos para ver o que está acontecendo nessa arrecadação. Não se pode ficar só fundo de participação, um comércio fraco, sem movimentação, a gente ficar assim, ao Deus dará. Era só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra. Conceda ao vereador Cícero Teixeira. Senhor presidente, eu quero tecer algumas críticas à questão do orçamento. A primeira dela é em relação à agricultura. Se a gente comparar os orçamentos dos anos passados e o desse ano, a agricultura do município ficou deixada de lado. O governo, apesar de fazer uma propaganda incisiva em relação à agricultura, não conseguiu implementar as políticas públicas, não conseguiu implementos agrícolas à decência do município. 2 tratores para Diamantina é uma vergonha. Município com 7 mil habitantes, aí conseguiram 40. Te dou exemplo. Está no site do governo. 40. Do mesmo programa, da mesma forma. E nesse sentido, senhor presidente, o orçamento, a peça orçamentária, ela é uma grande farsa. Não há esse aumento da forma colocada. Nós não vamos soltar de 60 e poucos milhões para 88. Quem calculou, calculou errado, usou índices errados. Não existe essa projeção. E muito também para gerar expectativa em relação ao próximo governo, que o orçamento está maior. Mentira. Se fizer uma análise estatística pesada, você vai ver que não. Não houve no governo nenhuma política afirmativa, por exemplo, para afirmar a questão de arrecadação de impostos. Por exemplo, IPTU. Não aconteceu. E na questão da agricultura, que é a maior parte do nosso território, tem 1/3 da população vivendo no meio rural de Diamantina, mostra o descaso do governo. Nós não vamos ter dinheiro e recursos para que o ano que vem o município possa produzir. Em relação à educação, também. Não se reformaram as escolas, 4 escolas. Inclusive, das 45 denúncias, 4 são de escola. 4. E esse orçamento, senhor presidente, é uma questão séria que o próximo prefeito tem que tomar para si, como não sendo a verdade absoluta. Dificilmente, a não ser que venha uma grande empresa para Diamantina, a não ser que todos os impostos sejam arrecadados de uma vez só, nós vamos conseguir bater esse valor aqui. Então, a gente tem que alertar a população nesse sentido. Outra questão importante, senhor presidente, é o descaso em relação à reserva de contingência. O governo gastou tão mal os recursos que nenhum dos outros orçamentos nós temos tão pouco dinheiro guardado para o próximo governo que vai entrar. Obra superfaturada, obras com problemas, está aí o exemplo da Silvio Felício do Santo, das escolas com problemas, dos postos de saúde e assim vai. Baseado em quê? 51% do recurso do município foi para a folha de pagamento. De vários que estavam aí, sem o critério técnico, sem a função adequada. Então, senhor presidente, o município de Diamantina, para o ano que vem, tem uma situação muito complicada. A margem de manobra para o próximo prefeito é muito pequena. Se o governo conseguir pagar o 13º dos funcionários, é porque está tirando dinheiro de todas as fontes, o município vai ficar no zero. Gastou-se errado, aplicou-se errado, não teve zelo para com dinheiro. Uma outra questão que é importante de a gente avaliar, na questão da saúde. Nós não fomos capazes de aumentar nem 10% em relação à saúde. Não se usou hora nenhuma a universidade para captar recursos, para otimizar os gastos. Se falta remédio nos postos de saúde, com recurso na prefeitura para comprar. Ora se comprou caro. Então, a gente tem que alertar, principalmente, para o ano que vem, que é quem vai trabalhar, a nova Câmara e o próximo prefeito, é que esse orçamento não é verdade. Ele não traduz a realidade diamantina, em especial na agricultura, na saúde e na educação. Eu acredito que a crítica não é aos funcionários, mas sim ao governo central que estipulou.
Então nós vamos estar votando um projeto aqui hoje que, na verdade, ele tem uma margem de erro muito grande em cifras. Não é 88 milhões de reais a estimativa, ela é equivocada. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu quero deixar essa crítica ao desrespeito, à falta de equilíbrio no orçamento para com as demandas do município, à falta de priorização, de eficiência na arrecadação, que é uma obrigação do governo. O governo foi omisso em arrecadar recursos nossos, do povo, e se reflete nisso. Um orçamento frajuto, pequeno para o porte de Diamantina, com uma grande margem de erro, e que não possibilita o desenvolvimento que nós almejamos para a nossa cidade. Vai gerar um esforço muito grande de governo estadual, do governo municipal e do governo federal para que a gente possa turbinar o orçamento de Diamantina. Então, senhor presidente, nesse sentido, eu quero encerrar minha fala. Comparativamente aos 4 anos, este é o pior orçamento que se vai ser votado. É o pior texto elaborado, a pior comparação de números, sem base de dados, não reflete. É um documento, um texto impresso em algumas folhas de papéis para cumprir a legalidade. Então eu quero deixar aqui isso registrado e coloco à disposição dos nobres companheiros a análise estatística do orçamento, para que possam comprovar do que eu estou falando. Obrigado. Continua a discussão. Terminada a discussão, em votação, solicito o secretário a fineza de fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação. Excelentíssimo senhor vereador Cássio Moreira. Sim. Excelentíssimo vereador Lorival Alexandre. Sim. Tarcísio Magno. Sim. Excelentíssimo vereador Sebastião de Jesus. Sim. Excelentíssimo vereador Cícero Teixeira. Não. Excelentíssimo vereador José Paulo. Sim. E excelentíssimo vereador Marcos Fonseca. Sim. Com Vossa Excelência, presidente, que obtivemos 6 votos sim e 1 não. Diante da informação do senhor secretário, declaro o projeto de lei número 45/2012 aprovado por maioria dos votos. Submetendo em discussão dos excelentíssimos senhores vereadores, juntamente com o seu parecer opinativo, emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto de lei CMD número 23/2012, previsto no subitem 1.2 do item da ordem do dia, de nossa autoria, que propõe uma rua sem denominação localizada na sede do distrito do Guinda, seja denominada Rua Efigênia Alves Pereira, com parecer opinativo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, recomendando a sua aprovação. Em discussão, referido projeto. Terminada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à aprovação do referido projeto permaneçam como estão. Caso contrário, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos dos senhores vereadores presentes. Submetendo em discussão dos excelentíssimos senhores vereadores, em primeiro turno, a proposta de emenda revisional número 01, prevista no subitem 1.3 da ordem do dia, de autoria da mesa diretora, com parecer opinativo da comissão especial, recomendando a sua aprovação. Em discussão, referido projeto de emenda revisional. Peço palavra. Concedo. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, membros da mesa. Essa emenda da revisão à lei orgânica do município de Diamantina, eu acho muito importante, quero cumprimentar a mesa, a autora dessa proposta, porque está sendo adequado, né, inserido na lei orgânica do nosso município algumas alterações, né, que a própria Constituição Federal, a Constituição do Estado fez, e que realmente às vezes nós fomos fazendo emenda às câmaras desde os anos 90, que foi aprovada a primeira lei orgânica do município de Diamantina, não estava sendo colocada, ou às vezes se colocada, foi meio assim, parecendo uma coxa de retalho. Então, agora, com essa proposta de revisão, ficou mais
atualizada. Então, é muito importante, senhor presidente, que as leis sejam atualizadas para que cumpra, né, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, onde ela dá a diretriz, né, com relação a alguma matéria. Então, eu, ao apreciar essa minuta, esse projeto de lei de proposta de revisão à lei orgânica do município de Diamantina, eu achei muito importante, porque quando nós escrevemos a lei orgânica do nosso município de Diamantina, eu falo que eu estava aqui na ocasião e eu fiz parte da comissão constitucional que elaborou a lei orgânica do município de Diamantina. Nós, na ocasião, tivemos muita dificuldade, embora muitas pessoas venham aqui para trazer subsídio, alguns advogados de Sete Lagoas, estivemos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foram feitas várias comissões para nós escrevermos o esqueleto da lei orgânica do município de Diamantina, o anteprojeto, para depois o projeto de lei orgânica do município de Diamantina, que foi a primeira lei orgânica para o nosso município, e eu tive a honra e a alegria de fazer parte, de escrever essa lei orgânica do município de Diamantina, ajudar a escrever essa lei orgânica do município de Diamantina. Então, agora, eu cumprimento também a mesa por fazer essa proposta de revisão para inserir, né, as novas leis, né, da Constituição Federal, que foram votadas pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, e que, para adequar a lei orgânica do município. Porque muitas vezes a gente não segue, às vezes, o site do Congresso Nacional para ver as mudanças que são feitas, né, com relação à nossa lei orgânica do município de Diamantina. Eu acredito que todas as leis, né, as leis ordinárias, as leis que sofrem modificações, muitas vezes, se não fizer uma revisão assim, a contento, fica muita coisa para trás. Então, eu cumprimento a mesa e peço, né, após analisar, eu peço aos novos pares também que votem favorável à proposta da lei orgânica. Muito obrigado. Solicito o vice-presidente a sentar na minha mesa aqui para que possa retirar por 2 minutos. Assumida a presidência, concedo a discussão da matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Cícero Teixeira. Senhor presidente, a iniciativa da mesa de propor a nova discussão e adequar a lei orgânica é louvável, mas eu acho que talvez a gente não tenha conseguido fazer um debate mais amplo. Faltou um pouco a gente ter chamado uma audiência pública, ter talvez sido mais audaciosos em algumas mudanças mais significativas na lei orgânica. Uma questão que é um problema coletivo, que é a questão do espaço urbano, da ocupação urbana, da aplicação com eficiência, que o cidadão tome conta do seu espaço particular para que ele possa respeitar o espaço coletivo. E isso aqui em Diamantina é uma coisa que nós temos que avançar demais, né? E a lei orgânica, ela tem que estar na realidade do cidadão, mas também avançada. Permitir que o município possa ter manobras maiores, que a Câmara possa ter uma ação talvez mais incisiva em algumas matérias, que às vezes a gente não consegue ter todas as ferramentas. A questão da adequação à Constituição Estadual e Federal é necessária e estamos fazendo. Mas eu estou sentindo falta, na proposta, esse empenho de uma discussão aberta, em audiência pública, em temas polêmicos que poderiam ser levantados, e de estar sendo discutido agora no final do mandato. Não dá tempo, nós temos aí menos de um mês para encerrar, dia 15, semana que vem, a última reunião, e falta essa participação popular, falta essa discussão na nossa Constituição Municipal. Nobre líder Zé Paulo, que está aqui presente, Vossa Excelência sabe disso. Então a gente vai adequar tecnicamente, mas estamos perdendo a oportunidade de fazer um discurso, um debate político de desenvolvimento em cima dela, que é o dever. Tecnicamente, o advogado fez, a Constituição é isso aqui, está adequando. Mas faltou. A sociedade não tomou conhecimento, a gente não foi capaz de colocar esse debate de uma forma mais ampla. Talvez, por isso, ela não vai atender totalmente à demanda do município, porque faltou esse debate. Pode atender a demanda técnica, mas talvez não a demanda social e política. Não sei se é a hora oportuna ou se é inoportuna.
Nós temos 4 anos de mandato, cada um daqui tem uma experiência prévia que habilita a votação de hoje. Mas também é inoportuno pelo tempo, pela falta de debate. Acho que a próxima legislatura está perdendo uma grande oportunidade de debater. Da minha opinião pessoal, eu acho que esse projeto deveria ficar para o ano que vem. Eu sei das implicações que se tem disso, mas eu acho que é uma oportunidade para os novos vereadores entrarem, fazer o debate, desentender o contexto, porque obrigatoriamente tem que acontecer. São 13 novos, que um discurso, um estudo afinco da lei orgânica dá crédito na fala do vereador, na ação. Acho que esse momento deveria ficar para os próximos. Mas também não fujo da minha responsabilidade, do que eu conheci, do que eu tenho de argumento para votar aqui hoje. Mas quero deixar registrado que nós estamos perdendo, de certa forma, o cunho político e social dela por não ter tido esse debate. E aí nós podemos representar essa condição. Mas, o vereador Cássio, companheiro, deixar isso registrado. E Vossa Excelência, que continua no mandato, que se tiver a oportunidade, promova. Puxe uma audiência, na hora que tiver alguma coisa que não está, não vamos colocar dessa forma. Porque a lei orgânica, se todo mundo cumprir, se todo mundo conhecer, talvez o prefeito municipal, uma coisa muito boa de fazer, é dar uma cópia para cada cidadão, para ele saber que ele tem que capinar o lote, que a calçada tem que estar limpa, que a rua é pública, que não se pode fazer muro na calçada. Porque é o nosso espaço público que se perde. O particular ganhou mais 2 metros, mais uma varanda, mas nós todos perdemos. E isso é um problema sério que dá na qualidade de vida, na privacidade do cidadão em cada casa, com sua família, com sua esposa, com seus filhos e amigos. Está todo mundo amontoado. A lei orgânica, juntamente com o plano diretor, se completam. Mas ela é a ferramenta também de fiscalização, de norte. Então, um debate nas escolas, na própria universidade, o acadêmico que chega aqui calor, precisa ter um conhecimento disso. Então, Vossa Excelência, e aí eu me dirijo a Vossa Excelência, nobre vereador Cássio, da minha parte, estou colocando para Vossa Excelência essa responsabilidade de não perder essa oportunidade de promover essa discussão. É bom para o município, é bom para o prefeito que vai tomar posse e é bom para os vereadores que vão estar aqui. E para Vossa Excelência que já tem experiência, melhor ainda. Então, nós vamos estar votando para atender algumas questões técnicas. Mas está faltando um avanço, está faltando uma discussão mais ampla. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com certeza, na próxima legislatura, não vamos esquecer de sua fala. Iremos analisar com carinho, tanto eu como vou estar aqui presente, meus nobres pares, para dar sequência. Estando presente o presidente de ofício, que ele conduza o resto do trabalho. Assumindo o trabalho, continua a discussão. Terminada a discussão, em votação, solicito o senhor secretário a fineza de fazer a chamada dos senhores vereadores para a votação. Excelentíssimo vereador Cássio Moreira. Sim. Excelentíssimo vereador Lorival Alexandre. Sim. Tarcísio Magno. Sim. Excelentíssimo vereador Sebastião Jesus. Sim. Excelentíssimo vereador Cícero Teixeira. Eu vou me abster. Excelentíssimo vereador José Paulo. Sim. Excelentíssimo vereador João Marcos Fonseca. Sim. Com Vossa Excelência, presidente, nós obtivemos 6 votos sim e uma abstenção. Diante da informação do senhor secretário, declaro a proposta revisional número 45/2012 aprovado por 6 votos e uma abstenção. Nossa, presidente. Concedo. Emenda. Revisional, desculpa. 6 e uma abstenção. Submetemos a discussão do seletivo dos senhores vereadores em primeiro turno e segundo turno, na redação final, simultaneamente, o projeto de resolução número 23/2012. Previsto no subitem 2.2 do item 2 da ordem do dia, de autoria do nobre vereador Tarcísio Magno,
propondo a revogação da resolução número 32 de 1986, versando sobre concessão de título de cidadania ao Dr. Márcio Gonçalves, com parecer opinativo da Comissão Especial de recomendando a sua aprovação, cujo parecer da redação final é favorável e a sua aprovação. Em discussão. Peço a palavra.